lado, então toda vez que a gente precisa dele, a gente grita e ele vem correndo para socorrer a gente. Dessa vez é o último domingo da nossa quinzena do Joás de 2018. E eu, então, convidei para vir aqui para falar a nós. E aí eu queria pedir agora para o Joás. Esquece qualquer outra coisa que não esteja aqui. Eu agora há pouco fiz o que eu estou pedindo para vocês não fazerem. Eu precisei me comunicar com o pessoal lá de cima da técnica, lá do som e do Data Show, e usei o WhatsApp para isso. Agora, tem um minuto. Mas eles estão aqui. Quem não está aqui, esquece. Presta atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração através do pastor Fernando. Amém? Amém? Deixa Deus falar contigo. Abre o teu ouvido, o teu coração, abre a tua mente, presta atenção em tudo que vai estar sendo dito aqui. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com Deus. Feche os olhos, eu acho que Deus, a gente vai ouvir a tua palavra. E está aqui o teu filho. O Senhor sempre o usa para transmitir a tua palavra e abençoar a vida das pessoas. E essa noite nós temos que não vai ser diferente. O Senhor usará mais uma vez para falar a nós daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, que nós vamos ouvir aqui, Deus, do teu Espírito. Permita que a palavra que nós vamos ouvir faça morada no nosso coração, que ela não seja retirada, que ela não caia na beira do caminho, mas que ela seja, Deus, plantada em terreno fértil, que a gente possa florescer aquilo que a gente vai aprender aqui, para que a nossa vida seja transformada dia a dia, para sermos mais parecidos contigo. Fica, Deus, conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente boa. Boa noite. É muito bom estar aqui com os irmãos. É muito bom falar com amigos. Mas vindo para cá, eu falei com a vice-presidente da igreja, irmã Josefa, ora por mim, porque o bispo vai pregar na igreja do Papa. E o coroinha é um cabeção. Então, aí a gente fica com o coração meio apertado. Mas, como Deus é mais antigo do que todo mundo aqui, Deus sabe mais do que todo mundo aqui, eu vou tentar fazer o máximo possível para falar a palavra dele, porque assim eu sou mais antigo e tenho mais autoridade. E aí, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 15. Eclesiastes capítulo 15. Perdão, Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Desculpa, gente, perdão. Eclesiastes 5, versículo 15. Que nem na mensagem que eu peguei em Vale de Bênção ontem, eu falei Romanos 2,12. E o pior que está gravado. Se você quiser confirmar que eu falei errado, é só ir lá em Roberlan Julião, palavra simples do YouTube, tá bom? Tá certo? Vai lá em Roberlan Julião, palavra simples, e você vai me ouvir falando errado. Isso, aproveita e dá um joinha. Legal, isso aí. A proposta dessa noite é falar um pouquinho, não apenas sobre os sonhos, mas inclusive sobre a interrupção dos sonhos. Porque muitas vezes nós queremos algumas coisas na vida e temos até uma certa previsão de que essas coisas vão acontecer. Entretanto, uma coisa que eu, de coração, pastor Jonatas, ainda não digeri no ministério pastoral, é a morte. Ainda não consegui lidar direito com esse negócio. Como assim? O pastor fala do céu, o pastor fala do inferno, o pastor fala da eternidade. Mas é complicado, porque quando você lida com uma congregação, se essa congregação tiver apenas 50 pessoas, essas pessoas perdem pai, perdem mãe, perdem filho, perdem tio, e é comum de que o pastor está junto dessas pessoas nesses momentos. E eu não sei você,
É muito complicado porque às vésperas desse sepultamento, há pedidos de oração, a gente clama, a gente pede, a gente diz que Deus é poderoso, a gente crê no milagre, a gente fala uma palavra positiva e um monte de coisa a gente tenta fazer. Só que às vezes a tal da morte vem, né? E diz a Bíblia que a morte é o único inimigo a ser destruído. Então até a morte morrer tem muita lenha para queimar. E já que existe a tal da morte, eu entendo que eu preciso ser o menos burro possível no que se refere às minhas emoções, aos meus anseios, às minhas esquisitices. Por quê? Porque embora eu tenha muitos planos para o meu futuro, eu faça planos para o futuro do meu filho, eu faça planos para o futuro da minha esposa, eu tenha sonhos para a minha igreja, eu não posso afirmar que daqui a 10 minutos eu ainda estou de pé aqui. Aí talvez alguém diga assim: que isso, pastor? Você está novo. Meu querido, quem não morre é velho. Jovem está morrendo e morre demais. No sofrimento do INSS, né? Está dando para entender? Pode reparar. A maioria das coisas que você vai vendo assim: o irmão fulano de tal está capengando, vamos orar por ele. Aí vem a morte com a foice só para pegar o irmão. Aí o irmão, ué, passa a foice. E aí vem o, e aí irmão, o irmão fulano de tal voltou, obrigado, aleluia. Agora, vê se jovem geralmente tem essa sorte. Então nós sabemos que assim, a morte está aí. E às vezes tem gente que age de um jeito como se nunca fosse morrer. Fica guardando mágoa no coração, como se tivesse todo o tempo do mundo para desfazer essa mágoa. A pessoa, por exemplo, ela entra em algumas confusões bestas, como se ela tivesse todo o tempo do mundo. Se tratando de igreja, então, irmãos, pior ainda. Por quê? Porque pelo menos o que a igreja defende é que ela é coluna e firmeza da verdade. Ela é a coluna onde a verdade está ali, exposta, manifesta. E aí, se a igreja é a porta-voz do Evangelho, se a igreja é a boca de Deus para a salvação das pessoas, e a igreja vive em si mesmada, no movimento sem deslocamento, como um carro que a gente liga, pisa no acelerador, faz barulho, gasta combustível, mas não sai do lugar. Meu Deus, daqui a pouco a gente vai embora. E o que a gente fez e quem a gente salvou? Então não sei se dá para você perceber que você pode ter muitos sonhos, você pode ter muitos projetos, ou de repente você pode ter saído de casa, brigado com a esposa, como assim: amanhã eu falo com ela, hoje eu não converso com a minha esposa. Você não sabe se ela está viva até amanhã. Você não sabe. Você não sabe se essa é a sua última semana. E é sobre isso que a gente quer falar. Quando o pastor Vinícius perguntou se eu tinha data show, minha vida agora está um pouquinho enrolada, tá, irmãos? Então eu estou menos midiático. Mas a gente, vou pegar o ritmo, vou dominar aquele pouquinho de menos no metro. Em relação a essa questão, eu falei para ele, e se hoje, perdão, eu coloquei se hoje, né? E se esta fosse a sua última semana? Né? Se esta fosse a sua última semana, aí talvez você pensaria diferente em algumas coisas. Eu estava hoje conversando com alguns adolescentes e a gente estava batendo um papo sobre planos para o futuro. E uma falou que queria ser médica, a outra falou que queria ir para a marinha, a outra falou que queria não sei o que lá. Aí eu falei: tá legal, mas vamos dizer, você acha que dá para trabalhar quanto tempo nesta ocupação? Aí eu acho que eu trabalho até 40. Eu me senti um resto, né? Quando ela falou que dava para trabalhar até os 40 só. Aí a outra, eu acho que até uns 50. Eu falei: eu estou quase o resto aqui também. Aí teve um que me salvou: eu acho que dá para trabalhar até os 80 anos. Ufa! E aí, diante daquele raciocínio, eu falei: percebe?
tanto investimento para uma vida que no máximo 80 anos de ocupação. Não falei de morte, falei no máximo 80 anos de ocupação. Aí eu pergunto, a gente faz o mesmo investimento, ou pelo menos metade desse investimento para a eternidade? Porque a qualquer momento a eternidade está aí. A gente diz que crê nesse negócio. E aí, se essa fosse sua última semana, onde você estaria empregando toda a sua agressividade? Onde você estaria empregando os seus recursos? Será que a gente entraria em treta de Facebook? Será que a gente estaria fazendo desabafo na internet? Será que a gente estaria fazendo reuniões secretas? Será que a gente estaria boicotando o trabalho de alguém? Será que a gente estaria, como é que eu posso dizer, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço? Será que a gente estaria mandando o filho ou a esposa esperar, ou o marido esperar, enquanto eu estou batalhando para melhorar de vida? Se essa fosse sua última semana. Vamos para o texto bíblico. Versículo 15. Eu pensei que ia colocar, desculpa. Vai? Então tá legal. Então, os irmãos podem ler todos juntos? Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deve se divertir. Eu só estou dizendo que no final a gente morre. E enquanto a gente não morre, qual é a nossa relevância? Se eu morresse hoje, que marca eu deixei na vida de alguém? Se eu morresse hoje, o que eu fiz pela salvação de alguém? Se eu morresse hoje, o que eu deixaria para a próxima geração? Se eu morresse hoje, o que eu fiz com o ministério que Deus me deu? Será que eu seria daquele que de fora olharia e diria: gostei do que eu fiz, poderia até ser melhor, mas eu fiz o melhor que pude? É isso que eu gostaria que você pensasse comigo. Porque é muito comum, às vezes, você chega, pelo amor de Deus, espero que vocês entendam isso, que algumas pessoas falem assim: mas eu tenho mais do que fazer, eu não posso viver nesse negócio de igreja, 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 igreja. Eu não estou falando de reuniões, e eu não estou falando de tempo. Eu estou falando de nós sermos corpo de Cristo, comunidade do reino, a igreja do Messias, a ponte entre o reino de Deus e o mundo. É disso que eu estou falando. Porque tem gente que tem aquela ideia de que eu tenho uma religião, eu sou batista, eu sou membro da igreja, e diga-se de passagem, eu queria muito que os crentes tivessem a mesma preocupação que tem com o hall de membros com o livro da vida. Gostaria. Hoje eu estava conversando com a mãe de uma pessoa de nossa igreja, e eu falei para ela: e fulana? Fulana está de folga hoje, só que ela não veio não. Eu falei: então diz para ela que o pastor perguntou de novo por ela. E diz para ela: o pastor sufoca, mas pastor ama. Aí claro, como mãe disse: não, o pastor não sufoca. Claro, a opinião da mãe, não perguntei para a filha, né? E aí nesse caso, diante dessa situação, talvez alguém possa pensar assim, né? Por que o pastor está falando isso? Eu falei uma coisa para ela que eu não sei, né? Até porque comunicação não é o que a gente fala, mas é o que os outros entendem. E eu até falei com ela: a gente tenta fazer isso agora, mas chega uma hora lá na frente que não tem para onde correr, né? E aí, Jeová será, não tem para onde ir, né? Chega uma hora que não dá. E quando chega nessa hora, aí todo mundo se levanta como assim: não pode! A gente não pode jogar a pessoa para o mundo! A gente não pode botar a pessoa para fora! Aí dá vontade de perguntar assim: onde estavas tu
quando teu irmão deu uma sumida de 30 dias? Onde estavas tu quando teu irmão deu uma sumida de 60 dias? Tu que estás aqui, ó santo membro, a reclamar a permanência de teu irmão em nosso rol, onde estavas tu, que agora tanto te preocupas com esta alma? E aí eu estava falando isso com essa mãe. Eu falei, eu entendo que agora é a hora. Agora é a hora de, meu irmão, cadê você? O que houve? Você sumiu e tal. Agora é a hora. Mas é interessante que às vezes as pessoas, elas têm aquela ideia de que, não, mas a gente não pode botar para fora. Ninguém perde o que não tem, irmãos. Ninguém perde o que não tem. Quando Paulo fala para o pessoal entregar fulano de tal, que estava dando uns apertos na mão do pai, na mulher do pai deles, esse negócio assim de internet que acontece por aí, e aí quando ele estava fazendo um negócio desse, Paulo falou o quê? Entrega a Satanás para que lá no final ele seja salvo. Aí o que seria esse entregar a Satanás? Porque o camarada já está de mão dada já, ele não está nos valores da fé. Ele não está nos valores da comunidade do reino de Deus. Ele não está nos valores da palavra. Ele só está com o nome no rol de membros. Só isso. Mas você percebe o que é religião? A pessoa fica tão preocupada com o rol de membros e não para se questionar. Não está no livro da vida mesmo? Eu me converti de verdade? Eu sou realmente um filho de Deus? É importante observar. Porque quando você olha o cachorro, você sabe que ele é um cachorro, porque ele tem características de cachorro. Ele não late para ser cachorro, ele late porque ele é cachorro. O gato não mia para ser gato, ele mia porque é gato. E o prazer do cristão é estar na vontade de Deus, mesmo que não consiga, mesmo que vacile. Caiu, levanta de novo. Porque o prazer dele está na lei do Senhor. E aí, o que acontece? Se você observar bem, diante dessas situações, quantas vezes a nossa preocupação é mais com a roupa do que com o corpo? A nossa preocupação é maior com um símbolo do que com o objeto que este símbolo aponta. E é importante que eu e você, olhemos e vejamos o seguinte: no final a gente morre. E o que a gente faz enquanto não morre? O que a gente faz de relevante? Será que é preciso um médico dizer para a gente que a gente tem tantos dias para a gente melhorar? Porque tem gente que nunca levou a sentença de um médico e morreu sem ninguém esperar. Já viu que às vezes o médico fala assim, você tem 6 meses, e aí você vê uns 10 indo na tua frente, e você mesmo não morre. Nunca reparou essas coisas não acontecendo? É importante que a gente observe. Sabe que é natural, eu costumo dizer que para mim o livro de Eclesiastes é um livro que é muito importante, mas não sei se talvez daí possa dar treta de internet, mas é um livro que me incomoda, gente. Por mim, ele nem estaria na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque Eclesiastes fala da vida como ela é. Não tem aquela coisa de que, olha, lá no final vai ter uma luz no fim do túnel. Se ainda não deu tudo certo porque não chegou ao fim, Eclesiastes não tem isso. Eclesiastes diz, no final a gente morre. É como se de repente essas pregações do diga para a pessoa que está do seu lado fosse assim: diga para a pessoa que está do seu lado, você vai morrer. É mais ou menos isso. Eclesiastes é esse tipo de livro. Que as pessoas, o que elas querem? Fama, mas vai morrer. Dinheiro, vai morrer. Eu quero ficar com aquele corpo escultural, no final, vai morrer. Eu quero ser um rei, eu quero ser um presidente, eu quero ser um líder, vai morrer. E o que a gente faz enquanto não morre? É aí onde vem a tal da vaidade, a bolha de sabão. É a gente ficar correndo atrás do vento, fazendo um monte de coisa que não tem valor. E aí o texto está dizendo que o homem sai nu do ventre de sua mãe
e como vem, assim vai. Vocês conhecem algum bebê que nasce com roupa de marca? Com tablet e celular? Você, por exemplo, cuja igreja aqui perto do cemitério, você vê caminhão de mudança indo para lá, para ir junto com o defunto, você vê isso? E aí às vezes as pessoas se agarram tanto a um carro, não dá carona para o irmão. Olha a marca, gente, olha a marca. Olha a marca. Sou batista, fogo baixo, Deus não me revelou nada. Você que não dá carona, e graças a Deus eu não sou pentecostal. Porque olha, senão ia rolar um ex que te digo aqui. E aí, o que acontece? Meu Deus do céu, daqui a pouco eu morro. E esse carro? Tá entendendo? Vai servir para o teu substituto levar a sua ex-esposa para passear. Entende? Eu não sei se dá para perceber, e a gente às vezes se agarra tanto a essas coisas. Juventude. Gente, a juventude passa. Passa. A gente pode tentar dar uma melhorada. A gente pode tentar dar uma garibada. A gente pode cuidar da alimentação, fazer exercício físico, pintar o cabelo. A gente pode fazer a cirurgia plástica. Mas no final, a gente morre. E aí, às vezes, as pessoas, elas vivem essa vida como se ela nunca fosse acabar. Sabe, a gente vive essa vida sem fazer alguma coisa assim. Olha, peraí. Eu quero continuar vivo na vida de alguém. Eu quero, mesmo depois de morto, ser bênção na vida de alguém. Diz a Bíblia que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Eu quero isso. Minha mãe é falecida. E eu não sei se foi no dia das... Acho que foi no dia das mães. Minha esposa estava na correria, a gente ainda não se adaptou com aquele cara, né? 20 anos sem filho. Aí do nada surge um camarada, né? E aí nisso, se você tirar ele do meio da cama e botar no berço, ele acorda. Aí quer saber? Deixa ele aí mesmo. Né? Outro dia eu boto a mão na mulher, deixa ele aí. E ele se gasta, o que acontece? Tá desse jeito, tá desse jeito. E aí, em relação a isso, o que acontece? Outro dia, fui dar um beijo na Gisele e ele ficou olhando, não se mete aqui não, rapaz. Eu cheguei primeiro. E aí, diante dessa situação, às vezes na correria, o que acontece? A Gisele falou assim: Roberto, tem como passar a roupa dele e a minha enquanto eu vou tomando banho e tudo e tal? Eu falei, tem. Aí estou eu passando a roupa da minha esposa, a minha e a do meu bebê. E eu, quando eu olhei para aquilo, eu falei, minha mãe vive. Porque eu nasci na época dos militares, né? Eu, por exemplo, via a Semana do Presidente no Silvio Santos, né? Então, eu sou desse tempo, né? Do censura, né? Censura livre, censura 18 anos, censura não sei o que lá, né? E aí, eu sou desse período em que o homem ele era o típico macho alfa, né? Homem não faz comida, homem não lava roupa, homem não lava louça. E a minha mãe me educou diferente nessa época. Meu pai não se meteu nisso, graças a Deus, né? Porque senão ia ser complicado hoje em dia. E aí nisso minha mãe me educou diferente. E eu acabei me tornando um homem diferente do meu pai neste quesito. E aí enquanto eu estava passando a roupa, eu falei, gente, coisa fenomenal. Minha mãe morreu, mas minha mãe está viva. Porque a formação que ela me deu me fez um homem melhor para minha esposa do que eu seria. Entende como é que é o negócio? Aí eu pergunto, quanto custa isso? Quanto custa você parar e ouvir uma criança? Quanto custa você escutar aquela história daquele irmão que ele já contou 10 vezes para você, mas ele não lembra? Você lembra, mas ele não. Quanto custa? Quanto custa, de repente, você que sabe tocar no culto da casa daquele irmão, que não é tão importante, aquele irmão que não tem casa de praia? Quanto custa? Quanto custa, né, a geração de adoradores que quer ver a Shekinah, mas se você perguntar o que é Shekinah, nunca vi nem comigo, só ouço falar. Aí é o tal de Shekinah, pesquisar mesmo ninguém quer. Até porque, né, cantar é mais fácil que frequentar a escola bíblica, né, gente? E aí, nesse caso, em relação a isso, o que acontece? Aí eu estou cantando
lanche depois do culto. Aqui faz o lanche, a gente vai. Estou falando, ir na casa da vozinha, para tocar, para cantar, para ministrar. Aí eu não vou. Pregar, domingo à noite, beleza. De manhã tem muita gente. Tá? Então, irmão, seguindo, né? Aí nesse caso, não pode falar sair com o Lidemar, né? Desculpa aí. Aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se você percebe que às vezes as pessoas estão fazendo para si e não para Deus. E sabe o que acontece? Não deixa herança para ninguém, inclusive para a próxima geração. Em nossa igreja, a gente tinha a semana de oração no templo normalmente. E eu ficava incomodado porque o nosso templo é grande e às vezes coisa de 10, 15 pessoas na semana de oração dava uma sensação de que assim, oração não deve ser um negócio legal, né? Porque por mais de 100 membros e menos de 15 pessoas, na oração deve ser uma tortura, deve ser um sofrimento um negócio desse. E aí nisso eu falei, gente, vamos fazer semana de oração nos lares, porque tem aqueles irmãos idosos que têm dificuldade de andar, né? Irmãos que deram sangue na igreja, mas agora estão com algumas dificuldades. Alguns não andam, alguns não enxergam, alguns têm dificuldade de ficar muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, alguma coisa do tipo. E aí vamos fazer. Fizemos. A igreja aprovou, graças a Deus, né? E aí isso a gente está seguindo até hoje. Eu não sei quanta coisa eu fiz de certo na nossa igreja, mas isso eu tenho certeza que eu fiz de certo. E eu lembro de uma situação, né, em que a gente estava na congregação e eu falei isso para o pessoal, falei, gente, olha só, nós estamos ensinando a próxima geração, porque hoje você tem 40 anos, hoje você tem 30 anos, mas se você não morrer jovem, você vai estar com seus 80 anos, com seus 90 anos, e você, como é que você se sentiria se a sua igreja não fosse lá? Não se esqueça que é isso que você está ensinando sem palavras para a próxima geração. Dá para entender? Você pode oferecer muito mais do que dinheiro, você pode oferecer muito mais do que bens materiais, você pode oferecer muito mais do que fama, você pode oferecer muito mais do que muita instrução. Você pode oferecer sua vida a alguém, de modo que mesmo depois de morto, você viva através de alguém. Quando eu, por exemplo, estou lá cuidando da minha esposa, eu estou de certa forma eternizando algo que minha mãe começou. Agora, quantas vezes a nossa preocupação principal é de dar bens? Nossa preocupação principal é de consumir bens. A gente até confunde felicidade com bens. Temos crentes que até confundem bênção com bens. E outro dia eu falei isso. Se a sua casa de campo te afasta da igreja, isso não é bênção não, velho. Não. Se o teu carro te afasta da obra do Senhor, não é bênção não. Namorado que te afasta de Deus, não é bênção não. Bênção é aquilo que está conduzindo você na vontade de Deus. E muitas vezes somos abençoados pelas provações da nossa vida. Amanhã eu tenho uma reunião com o diretor executivo da nossa convenção. Aí eu olho assim e falo, uau, tão importante. Por quê? Por causa do texto da revista que eu escrevi. Aí eu já não sei se é tão importante, entendeu? E aí você vai ter uma reunião lá, eu, o editor e o diretor executivo. A coisa de mais ou menos uns 15 anos atrás, ou 16 anos atrás, eu estava dirigindo a congregação do DIC. O irmão Saulo, de lá da central de São João, falava que lembrava de mim de Canela Russa pedalando de bicicleta. E nesse período lá, eu orava a Deus, né, quando eu tinha acabado de conhecer o Vinícius, era uma época que eu orava a Deus, pedindo para me livrar de carne. Se não fosse a prova de lá, eu não seria quem eu sou hoje. Entende? Eu não sei se dá para você perceber que Deus às vezes nos abençoa com provas, para que a gente, vou falar igual um rapaz lá da nossa igreja quando ele era líder de jovens, para a gente não ser amarmonizado com leitinho e biscoito. Entende?
Tem uns camaradas que são tudo frouxos, sabe por quê? Não sabem o que é passar por luta, não sabem o que é passar por dificuldade, não sabe. Eu confesso para você que quando eu tinha 16 anos e tinha que trabalhar de dia e pagar a minha escola, eu confesso para você que eu achava que eu era um azarado, um infeliz. Mas aprendi a lutar, aprendi a lutar. Quando eu dirigi uma congregação do zero lá na Vila Rosário, Duque de Caxias, e aí a gente estava lá, sinta o Espírito de Deus, eu, Gisele, o Espírito Santo, Jesus, querubins, serafins, né, o arcanjo, que eu saiba eu não sou, né, mas tem gente que está falando de arcanjos aí. E aí nesse negócio, tá a gente lá, eu torcia para entrar um bêbado. Eu queria um bêbado pelo menos, para chamar Jesus de Genésio, mas entra. Entende? Hoje, se tiver 20 pessoas no templo, eu não fico para baixo. Eu sei que é dirigir culto sem ninguém. Está dando para entender? Quando alguém me coloca lá em cima, eu não vou muito lá para cima, sabe por quê? Já fui muito vaiado, já fui muito desprezado, já fui muito criticado. Hoje o pessoal até continua falando mal de mim, mas agora é pelas costas. Agora é pelas costas. Deu para entender? Então não sei se estava percebendo que é o seguinte: muitas vezes a gente está querendo logo sentar na janela, quando o mais importante é a jornada, é quem você vai se tornando, as pessoas que você vai abençoando, as pessoas que vão sendo abençoadas por você. Imagina como é que é a cena. Eu tenho uma admiração pelo Vinícius, né? E assim, perdão, o pastor Vinícius, né? E aí quando ele fala um negócio desse para vocês, eu fico, caramba, o cara que eu admiro, ele pensa isso de mim, que legal. Tem um aluno meu que ele está dando um curso de discipulado lá na minha igreja. Até você me diga, como assim? É porque eu dei essa aula lá no seminário. Ué, não entendi, por que você não deu na igreja? Porque na minha igreja eu estou há 10 anos, eu tentei e não consegui. E ele, em 6 meses estudando comigo, conseguiu implantar na igreja dele. Eu falei, a didática dele é melhor que a minha. Aí eu falei com o pastor dele, falei, pastor Gilmar, libera o vacilo aí para ele me ajudar. Aí o pastor já ficou com o olho grande, né, pensando que eu estava pegando a ovelha dele. Então, não, peraí e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Calma, Gilmar, é só dia de sábado, eu vou devolver e tudo. Ninguém quer perder gente boa, né, gente? Aí nesse caso, né, Vacil está lá, está dando um show, está fazendo um negócio fenomenal. A gente está visitando visitante, com o pessoal, condomínio de porta fechada, mas estão indo na nossa igreja, cada domingo um rosto novo, entende? E aí, por exemplo, teve uma irmã que ficou até espantada. Chegou um rapaz e falou assim: pô, sua igreja é legal, né? Porque a gente geralmente reclama da igreja que tem, né? É mais ou menos isso. Aí o cara que chegou já estava achando que a nossa igreja era o máximo. E aí você olha um negócio desse, tá, filho, 10 anos que eu estou tentando implantar. E agora eu estou conseguindo. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer o quê? A gente quer as coisas fáceis. A gente quer aparecer logo na tela. A gente quer ter uma vida sem sofrimento.